Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ter mais um aulão e a nossa convidada, aluna, colega professora é a Fran, da turma 27. Muito obrigada por aceitar nosso desafio. Seja bem-vinda. Olá, gente, boa tarde. Pode me chamar de Fran, meu nome é Jane Franciele, mas o pessoal aqui chama de Fran, então fiquem à vontade. É, eu vou dar um resumão de como funciona a MySQL, né, para vocês, criação de banco de dados, e é isso aí. Qualquer coisa vocês podem falar no chat, perguntar. Se quiser também abrir o microfone e falar, pode ficar tranquilo que eu respondo e a gente vai desenrolando. De antemão, eu já peço desculpa, caso eu fique tossindo, às vezes é porque eu tô saindo de uma virose e aí a tosse não quer mais ir embora, enfim, é isso. Vou começar compartilhando aqui. Tudo certo, né? Posso compartilhar? Pode sim. É, vocês querem que eu faça primeiro a parte da criação do banco de dados aqui nessas aquelas tabelinhas, ou você já quer que eu pule direto para a criação do banco de dados pelo Workbench? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui no chat. Tá com vocês, pessoal. O que vocês acham? Eu posso já, porque assim, no projeto, pronto, então eu vou criar direto. Que no projeto vai ser o seguinte, eu vou dar um resuminho de como vai ser mais ou menos o projeto para vocês já terem mais uma noção, né? No início, eles vão passar para vocês um arquivo com umas tabelas de Excel que vocês vão ter que fazer a normalização das tabelas. Depois que vocês fizerem a normalização, é que vocês vão partir para a criação do banco de dados. Tem gente que prefere fazer essa criação primeiro nessas tabelinhas aqui do. Deixa eu mostrar para vocês. Nesses diagramazinhos aqui. E tem outras pessoas que já partem direto pro MySQL, né? Já faz a criação aqui mesmo. Eu não fiz essas tabelinhas, eu fiz essa tabela direto no Excel, sabe? Então, eu vou já criar aqui e fica a escolha de vocês. Se vocês quiserem que eu passe por essa tabelinha depois, eu posso dar uma passada rápida para vocês terem uma noção mais como funciona. Vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, a gente vai começar dizendo, né, para que se o banco de dados não existir, no caso drop database, se ele existir, no caso, a gente vai dropar ele, a gente vai derrubar ele, né? Então, vou colocar aqui, vai chamar Music Drive, nosso banco de dados. Pronto. No caso, se ele existir aqui, a gente vai derrubar ele, né? Que isso evita duplicidade de bancos de dados, né? Para não ser criado duas vezes. E logo em seguida a gente já pode fazer a criação do banco de dados. Create database, music. Pronto. A gente vai. Isso, exatamente. Uma boa prática, Patrick. Eu vou aqui usar o use só para ficar mais fácil, para a gente não precisar ficar dando music tribe ponto user. Aí a gente já vai direto. Pronto, use music tribe. A gente vai começar criando aqui a primeira tabela. A primeira tabela vai chamar artista, artiste.
A gente vai dar um ID, né, para a tabela. Toda tabela precisa ter um ID. Este ID. E todo ID é do tipo inteiro, então a gente tem que dizer aqui que ele é do tipo int e ele vai ser autoincremente. Então, toda vez ele já vai incrementar automaticamente, né? Toda vez que for colocado um artista, ele já vai ir seguindo um, dois, três, então ele já vai autoincrementando. Então, a gente é importante que a gente coloque isso aqui, autoincremente. E ele também é uma primary key. Primary key, no caso, é a chave única, né, que toda tabela precisa ter e que só pode existir uma chave única, né? Primary. Pronto, a primeira coluna já está pronta. A gente vai dar agora um nome, né, para o artista também. Esse nome ele vai ser um Vachá. Vamos deixar maiúsculo aqui. E aqui vocês podem dar a quantidade de caractere que o nome do artista tenha, né? Eu vou colocar aqui, sei lá, 50. Acho que fica legal, 50. E ele também não pode ser not nu, porque o nome do artista é uma coisa importante, né? Então a gente vai colocar como not nu. Pronto, acho que não precisa de mais tanta coisa assim, eu vou deixar ela dessa forma. Pessoal, é importante que vocês não coloquem uma vírgula aqui no final, porque senão vai dar erro, tá vendo? Ele reclama aqui. E outra dica que eu dou para vocês é quando vocês forem fazer isso aqui, não fazer direto no VS Code, né? Vocês primeiro passam aqui pelo Workbench para depois passar para o VS Code, porque, por exemplo, se tivesse esse erro de vírgula aqui, lá vocês não saberiam onde está o erro. Só daria erro, não criaria o banco de dados, não passaria no teste, vocês ficariam meio que boiando lá. Então, é legal que vocês criem aqui primeiro e depois passem lá pro VS Code. Vou criar aqui também o álbum, né? Editei. O álbum também vai ter um ID. Eu vou só copiar e colar isso aqui para a gente aproveitar melhor o tempo. Também vai ser int, né? Autoincremente e vai ser uma primary key. E aqui a gente vai ter o nome do álbum, que também vai ser um baixar, e ele precisa ser também not null. Então, se eu copiar e colar. Sim. No álbum aqui, a gente vai. Todo álbum tem um artista, né? Então, é bom que a gente coloque aqui também como referência o artista. Vocês sabem me dizer que tipo de relacionamento seria esse de álbum para artista? Coloquem aí no chat, por favor, se vocês souberem. Boa, boa, isso mesmo, Patrick. Então a gente vai. Isso, isso mesmo, Jéssica. Então a gente vai colocar aqui como referência, né? A gente vai referenciar o artista ID aqui. Ele vai ser int. Não precisa colocar not null aqui, porque aqui a gente já está dizendo que ele é uma primary key, né? Primary key não é not null, a gente não precisa colocar mais nada, colocando o int aqui ele já vai funcionar direitinho.
Aí eu vou colocar também o ano, né, do álbum. Então, vou colocar um release e vai ser do tipo int, é, not new. Ah, agora a gente vai ter que dizer de onde esse artista ID está vindo, né? Porque a gente, na verdade, não vai criar ele, a gente vai pegar ele de outra tabela. Então, me falem aí também o que que vocês acham que são esse artista ID, porque a gente pega ele de outra tabela. Então, a gente chama de quê? Quando a gente pega um ID de outra tabela e referencia e quer referenciar em uma outra tabela. É, exatamente. É uma foreign key. Foreign key, é isso. Chave estrangeira. Então a gente vai chamar ela aqui de foreign. É difícil escrever esse nome. Foreign key. A gente vai dizer o que a gente está dizendo que é uma foreign key, né? Que no caso é o artist ID. Isso. E a gente também vai fazer referência a qual tabela? Qual tabela? Artista, isso mesmo. Boa. Na coluna Artista ID, né? Artista ID. Pronto. Ah, acho que dessa forma a gente já criou a segunda tabela. A gente referenciou aqui certinho o ID. Pelo que percebi, sempre ficar isso. É isso mesmo. Segue essa lógica aí, Patrick. Deixa eu ver aqui o que a gente vai criar mais. Tem que ter uma música, né, também. Tem que ter música. No Music Tribe tem que ter música. Então, a gente vai criar aqui uma tabela música. Create table music. Song. Hum. Esse song aí eu vou copiar e colar também esses que a gente já fez em benefício do tempo. Aqui no caso vai ser song. Song ID. Vou colocar também a duração que a música vai ter, né? Seconds. Vai ser do tipo int. Isso é not new também. Copiar e colar isso aqui. Song ID. Aqui, ela também, a música vai fazer parte de um álbum, né? Então, vou colocar aqui o álbum ID e vai seguir aquela mesma lógica que você tem que referenciar. Você está pegando o ID de alguma outra tabela, né? Então, vai ter ela vai ser uma foreign key e você vai dizer aqui de onde ela está vindo, o que vai ser a foreign key, né? Vai dar a referência, que no caso aqui é álbum. E aqui vai ser álbum ID. Nossa tabela song está pronta também. Essa tabela, tem uma tabela user aqui também, que vai ser o usuário, né?
que eu vou só copiar e colar porque ela é bem parecida. A diferença aqui é que, no caso, na data de assinatura aqui, ela vai ser do tipo date, né? Não vai ser nem int, nem baixar, vai ser date, que aí já fica no formato de data tudo certinho. Fora isso, é bem parecido com o que a gente já fez. Tem também essa que eu vou fazer à mão, porque é bem interessante. Create. Essa tabela aqui. Ah, faltou o table. Pronto. Essa tabela aqui, ela vai dizer os usuários e o que eles seguem, né? Que os artistas seguem. Não sei se deu para entender muito bem. Tipo, vai ser o usuário e os artistas que eles seguem, né? Então, eu vou colocar aqui o user ID, que vai ser o ID do usuário, né? Vai ser do tipo int. E aqui vai ser o artista. Artista ID. Int também. Aí nessa tabela vai ser basicamente isso, né? Vai ser os artistas que os usuários seguem. E aqui a gente vai ter que referenciar elas. Todas as duas vai ser uma foreign key. Então a gente vai ter que fazer aquela referência, né? Só vou copiar e colar aqui. Aqui vai ser user. User ID. Ups. Entendi. Aqui a gente está fazendo a referência das duas tabelas, né? O User ID e o Artist ID. Então, as duas são a foreign key. E agora a gente precisa também de uma chave primária, né? Como é que vocês acham que a gente faria essa chave primária aqui? Coloquem aí no chat, por favor. Isso mesmo, Jéssica. A gente vai unir o User ID e o Artist ID e vai criar uma chave primária, né? Então a gente vai pegar o primary key e vai juntar, né? User ID. A gente vai dizer que a gente quer juntar o User ID e o Artist ID. A gente pode colocar o constraint, ou não, fica a escolha de vocês. Eu normalmente não estou colocando, mas vai de gosto mesmo isso aqui. Pode colocar ou não, vai funcionar do mesmo jeito.
Pronto, agora 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Pronto, aqui a criação das nossas tabelas estão prontas. E agora a gente vai ter que preencher essas tabelas, né? E a gente vai ter que fazer as colunas dessas tabelas. Uma dica que eu dou é para vocês começarem a fazer tanto a criação quanto a inserção. Vocês primeiro começam a criar as tabelas que são independentes, que elas não têm uma foreign key. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Vai rodar um por vez ou vai fazer tudo de uma vez? Eu estava pensando em fazer tudo de uma vez. Eu já tenho minha colinha aqui do lado, mas é, como eu já tenho a colinha aqui do lado, acho que não vai dar ruim, não. Vou morar. Pronto. Aí a gente vai fazer o insert, né? E aí vocês sempre comecem a criar as tabelas que são mais independentes, que elas não precisam de nenhuma foreign key. E isso vai ajudar bastante. Senão pode dar erro. A gente vai fazer o insert into. Pronto. A gente vai dizer insert into e vai dizer onde a gente quer inserir, né? E aí a gente vai começar pela tabela artist. E aí a gente vai começar a inserir os dados. Aqui a gente vai dizer as colunas que a gente vai querer inserir os dados, né? Então a gente tem essa artist ID, name artist. Uma tabela secundária que puxa algum tipo de dado que vai ser inserido na tabela principal depois. Não entendi sua pergunta, Patrick. Se você quiser falar, como tem pouca gente. Patrick, se quiser abrir o microfone, é até Eu acho mais melhor que eu fácil, não porque na entendi. gravação a gente não tem acesso ao que é dito no chat. Então, é melhor que as perguntas sejam feitas em voz alta. Estão me ouvindo? Sim, Tô sim. Ah, beleza. No caso, você falando da tabela ali, igual eu escrevi, por exemplo, digamos que a tabela música seria a principal. Aí na música a gente pode ver qual é o artista, qual é o estilo da música, é como se fosse assim, né? Ah, Que você tá seriam umas falando. subtabelas, né? Para poder puxar como se fosse a tabela principal, né? Aí tem as, digamos, subcategorias que seriam puxadas por essa tabela principal, como se fosse assim, Se você tá falando em relação ao que eu falei, né? De primeiro você colocar. criar as principais, né? Sim, sim. Eu falo assim, no seguinte caso, e eu acho que é exatamente isso que você falou aí mesmo. Porque, por exemplo, a tabela artist, ela só vai ter o ID e o name. Então, você não precisa se preocupar se vai vir alguma tabela antes que vai ter, pegar ela como referência, que vai pegar ela como referência. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, user. Ela é uma tabela independente, ela não tem nenhuma foreign key, né? Então você cria ela primeiro, para depois você criar uma outra que vai fazer referência a ela. Por exemplo, following artist. Ele já vai pegar o user aqui. Se caso você crie primeiro essa aqui, que é follow artist, em cima da user, não vai funcionar, porque o user ainda não vai ter sido criado. Entendi, Deu entendi, para saquei. pegar? É como se fosse uma depende da outra para poder existir. Exatamente, exatamente. E eles vão fazendo assim, como se fosse efeito cascata, né? Tipo, eles vão de cima para baixo. Então, quando o código for rodando ali, se, por exemplo, como eu falei, né, o following artist estiver em cima, o usuário ainda não vai ter sido criado, então vai dar erro, ainda não vai existir. Então, já dá erro daí. Beleza, Pegou? show de bola. Então, vou continuar aqui. Aqui, a gente vai ter o artist ID e o name.
como o artista ID, ele já vai ser auto-incremente, ele não necessariamente você vai precisar, na verdade, você não vai precisar colocar ele aqui, porque ele vai se auto-incrementar. Então, aqui, quando a gente for preencher as colunas, a gente só precisa colocar o nome, porque a cada nome que a gente colocar, ele já vai incrementar um ID. Então, a gente não precisa se preocupar com o ID. Então, a gente só vai colocar o nome do artista aqui. Tá? Name. E também é bom a gente ficar bem ligado qual o nome que a gente vai colocar, porque se tiver uma letrinha errada, ele já não vai aceitar, né? Já vai dar erro também. Então, é legal que a gente fique bem ligado nisso aqui. Aqui a gente vai inserir os valores. Então, velhos. E aí aqui a gente já vai colocando os valores que a gente quer. Eu vou só copiar e colar aqui em benefício do tempo. Então, vai ficar assim. No caso, vão ser 6 colunas, né? 2, 3, 4, isso, 6 colunas. E aqui vai ter os nomes dos artistas. É basicamente isso. Você diz onde você quer inserir, diz a coluna e coloca os valores. Alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma, eu vou seguir. Aqui vai ser, deixa eu ver, álbum. E aqui a gente vai dizer as colunas, né? No caso, vai ser álbum, que é o nome do álbum. Aqui a gente vai colocar o ID do artista. Aqui o ano que ele foi lançado. E é só. Vou copiar e colar também. Ups. Aí aqui é importante também que a gente, nas colunas, a gente coloque na sequência correta. Por exemplo, que álbum, a gente vai ter que colocar na sequência, né? Álbum, depois o artista ID e depois o ano. Senão vai dar bem ruim. Vou preencher de som também. Como isso aqui é bem parecido todos, eu só vou copiar e colar aqui. Som. User também. Lembrando que a gente não precisa colocar o ID quando a gente diz que é auto-incremento, então por isso que eu não estou colocando aqui. E aqui vai ser o seguinte artista. Teoricamente está criado o nosso banco de dados, agora a gente vai para a hora da verdade. A gente vai ver se vai funcionar.
A gente pode dar um Ctrl A e clicar aqui nesse raio. Deu ruim. Vamos ver o que deu ruim. Quando acontece algum erro aqui, a gente pode pegar esse erro e colar ele aqui para ficar mais fácil a visualização. Ó, tá dizendo que following artist não existe. Então, a gente vai ver por que ele tá dizendo que não existe. Tá aqui no final. Eu acho, não tenho certeza, como você copiou e colou, não sei se mudou o nome. É isso mesmo. Era um S que tinha mais, tá vendo? Vamos ver se funciona agora. Tô lá. Pronto, agora foi. Tá criado aqui nosso banco de dados. Uma coisa que eu fiz muito nesses projetos usando o Workbench foi pegar todas as colunas e ir abrindo elas e deixar elas abertas, porque fica mais fácil da gente visualizar o que cada coluna tem. Então, se a gente ficar com dúvida em alguma coisa, é só a gente vir aqui em Song e ver o que que tá saindo, o que que tem nessa tabela, né? E aí fica mais fácil de visualizar. Ô, Fran, Eu, sobre o uso do Workbench, eu estava tentando fazer isso ontem. Eu consigo dividir ele ao meio, como eu faço no VS Code? Aí eu vejo a tabela de um lado e outra coisa do outro? Boa pergunta. Eu nunca tentei dividir ele no meio. Ah, não. Eu acho que não funciona, mas eu não tenho certeza. Nunca É, dividi. não, tudo bem. Era só caso você soubesse, não precisa se preocupar com isso, não. Mas seria interessante, né? Se pudesse Muito dividir, fácil. realmente. É, porque aí a gente vai escrevendo, né, o Sim, e comando já vai da olhando. tabela. É, realmente teria que pesquisar, porque não sei dizer. É, vamos fazer agora algumas queries, né? Eu vou tentar deixar aqui de forma mais o que vai realmente cair, né? Que vai ser bastante join, order by, group by, algumas, algumas queries mais utilizadas ali, e a gente vai desenrolando. É, deixa eu pegar aqui minha colinha. Ó, a gente vai criar uma query com esse select e a gente vai pegar o artista, o álbum e a gente vai ordenar eles. Só que o artista e o álbum é de tabelas diferentes, né? Então a gente vai precisar usar o join para fazer isso. Então a gente vai pegar o artista. Deixa eu ver como eu criei aqui. Name artist, no caso. Name artist. E o álbum. A gente vai dizer onde a gente quer pegar. A gente vai pegar da tabela dos artistas, né? Então, a gente vai fazer aqui um music. Ele já dá o autocomplete aqui pra gente, também. Vai pegar de artista. Artista. E aqui,
como existe mais de uma tabela, a gente vai ter que referenciar a tabela, né? Dizer de onde a gente quer pegar aquele nome, de onde a gente quer pegar algo. Então, a gente precisa colocar um res aqui. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, artist name. A gente pode colocar um N. E aqui a gente coloca de onde a gente quer pegar. No caso, a gente quer pegar de artist, da tabela artist. Aí aqui a gente dá um join. A gente pode usar ou o inner join ou apenas o join. Fica a critério de vocês. Eu vou estar usando só o join mesmo. E aqui a gente vai dizer outra tabela que a gente quer pegar, né? A informação, que no caso é algo. E aqui a gente diz como a gente quer chamar ela, então eu vou chamar só de A, vou referenciar aqui em cima. Pronto. Aí a gente, depois que a gente faz o join, a gente tem que dizer o que que vai vincular o artista, a tabela artista com o álbum. Alguém sabe me dizer como que a gente vincularia, pelo que a gente vincularia? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um artista e a gente tem o álbum. A gente teria que vincular por algo que existe em comum entre as duas tabelas. Alguém saberia me dizer o que que tem em comum? Artist ID. Isso mesmo. Então, a gente vem aqui e diz que a gente quer que o N, né, que é a nossa tabela de artista, seja, tem o artista ID igual a o artista ID de álbum. Vamos ver se já funciona isso aqui. Pronto. Aqui ele me deu os dados do artista e do álbum que ele se referencia, né, ao álbum do artista. A gente pode colocar aqui para ficar mais arrumadinho um res e dizer que se chama artista. E aqui o álbum já chama álbum mesmo, então nem precisa. Pronto, daí fica dessa forma. Só que a gente vai querer deixar em ordem decrescente aqui. Aí vocês lembram qual é a query que deixa em ordem decrescente? Boa. Aí a gente vai dar um order, vai dizer o que a gente quer deixar decrescente, que no caso é o artista, artista, né? Name artista. Pronto, já ficou aqui em ordem decrescente. A nossa primeira query está pronta. Alguém tem alguma dúvida até aí? Beleza. Vamos fazer uma query aqui de uma query condicional também, né, que vai cair. Dá um select aqui.
E a gente vai querer dizer deixa eu ver aqui. A gente vai pegar o ano do álbum e vai dizer qual álbum é antigo ou atual. E a gente vai colocar aqui um parâmetro bem de exemplo mesmo, só para a gente fazer a condicional aqui. Aí a gente vai pegar o release year, aí aqui. Se o release year for maior que 2000, a gente vai dizer que é atual. Se não, a gente vai dizer que é antigo. Isso tudo aqui a gente vai colocar entre parênteses. Pronto. Ó, ó, aí funcionou, né? Vai ter alguns atuais, vai ter alguns antigos. A gente pode deixar isso aqui mais bonitinho e colocar um réis aqui também. É, ó, e aí já deixa mais arrumadinho aqui. Alguém tem alguma dúvida aqui? Tudo certo, né? Pronto. Agora vamos fazer uma query que conta qual os 4 artistas com mais álbuns e músicas. Vou dar um select. Aqui a gente vai pegar o artista ID, name, o name, na verdade, do artista. Name, artista. Aqui. Vou colocar aqui em cima para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo, né? Qual é que conta qual os 4 artistas com mais álbuns e músicas. Então, a gente vai ter o nome do artista, o álbum, vai ser from... Vai ter músicas também, né, aqui, então vamos colocar som. Bom, aqui, o nome do drive. Aqui a gente vai dizer que colocar um A de artista e a gente vai referenciar onde que a gente quer que essa tabela seja, onde a gente quer, o que que a gente quer pegar, né? A gente quer pegar o name artista dessa tabela aqui.
Então, a gente tem que referenciar ela. A gente vai ter que dar um join, né? Porque são de tabelas diferentes. Music Drive. A gente vai pegar o álbum. Vou colocar aqui as iniciais. A gente vai referenciar álbum. Aqui a gente vai dizer o que que tem em comum, né? O artista com o álbum. Olha aqui. Artista ID, né? Isso mesmo. E agora a gente vai ter que dar um outro join para pegar a terceira tabela, né? De som. A terceira informação dessa tabela. Então, a gente já dá outro join aqui. Music Drive. Som. Vou colocar um S. E aqui a gente faz a referência. Aqui a gente vai pegar o que cada um que tem em comum, né? No caso, entre essa e a outra tabela, e a tabela, e o de cima, né? Então, o que que som que tem em comum aqui? Vamos ver. Aqui tem álbum ID. Aqui a gente já dá para saber que é o álbum que a gente tem em comum aqui, né? Então, a gente vai pegar como referência o álbum ID. Então, a gente vai dizer que o som em álbum ID tem que ser igual ao álbum. O álbum ID. Pronto. Aqui, teoricamente, ele juntou as três tabelas, né? Fez dois joins, referenciou aqui em cima, né? E aí a gente já juntou, então existem três tabelas em uma só agora. Só que ele está pedindo aqui que a gente mostre os 4 artistas com maior álbum. A gente vai ter então que contar aqui a quantidade de álbum, né, que a gente vai ter. Então, aqui a gente vai colocar um count. E aqui, então, a gente vai estar contando o álbum, né, do artista, do artista. E as músicas também, ele quer que conte, então a gente vai ter que colocar um count aqui também. Ele quer que conte a quantidade de música e de álbum. Vamos ver se funciona isso aqui. Ops, deu um erro. Aqui. Vamos ver o erro aqui. Ah, certo. Aqui, gente, a gente vai ter que agrupar. Ele deu um erro de group by. Por quê? Quando a gente for contar isso aqui, a gente vai ter que agrupar pelo nome do artista, porque senão não teria como, né, a gente fazer essa contagem aqui de song e música sem agrupar por alguma coisa. Então, a gente vai ter que dar um group by.
vai dar um group by no name. Name artista. Pronto. Agora sim, depois que ele agrupou, né, porque no caso aqui ele está juntando, né, todas as músicas dos álbuns e das músicas. Então, quando ele junta um, ele iria dar erro se não agrupasse aqui pelo nome. Por isso que estava dando aquele errinho lá. Só que ele quer os 4 artistas, né? Ele só quer 4 artistas. Então, como é que a gente faz para mostrar só 4 artistas? Alguém sabe aí? Pode colocar. Boa, boa. A gente vai dar um limite. Quatro. Não é isso. E a gente vai dizer que a gente quer agrupar pelo nome. Ou limitar pelo nome. Ou não, pera. Esse desk aqui, na verdade, ele não vai existir. O desk é para quando a gente vai ordenar. A gente vai ordenar ou por ordem crescente ou decrescente. Então, só vai precisar do limite aqui. Pronto. A gente limitou para 4 artistas. E está pronta a nossa outra query. Deixa eu ver aqui. Tudo certo até aí? Gente, alguém está com alguma dúvida? Teve alguma dúvida aqui nessa query? Vou fazer uma de... Ah, pode perguntar, pode falar. Manda aí. Eu lembro do projeto. Eu acho que a parte mais chatinha dele é fazer a normalização das tabelas. O resto eu acho que é mais tranquilo. Se você entender como funciona o join, group by, essas coisinhas assim, já tira de letra. Pronto. Eu vou fazer aqui também uma outra query. Vou colocar aqui para vocês. Essa query vai dar a soma das durações em minutos. Isso aqui é bom pegar porque vai cair no projeto. Algo bem parecido com isso. A gente vai dar um select. E a gente quer a duração, né, da música. Então, a gente vai pegar aqui de som. Seconds. Só olhar se é isso mesmo. Sim. A gente vai pegar o som. E aqui ele quer a soma, né? Para fazer a soma é bem tranquilo. Você vai pegar sum e colocar entre parênteses. Só que aqui tem um problema. Ele está em segundos e a gente quer transformar em minutos.
Como é que a gente faria? Alguém tem alguma noção de como faria isso aqui? Ó, isso, boa. A gente vai ter que dividir por 60, né? Pra gente conseguir fazer isso. Vamos ver agora se funciona. Funcionou. Aqui, no caso, então, deu 30. Boa. Agora, se a gente quisesse arredondar isso aqui, a gente poderia só colocar tudo isso entre parênteses e dar um. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Aqui a gente já conseguiu arredondar. Se a gente quiser arredondar para. Sim, seria uma das formas, né? Tem várias formas. Dá para você arredondar para baixo, para cima, dá para usar um round. Tem algumas forminhas aí de fazer isso. Se a gente quiser deixar com duas casinhas a mais, né? Aqui só tem uma. A gente coloca aqui do lado. Lembrando sempre que o parênteses ele tem que estar onde está o parêntese do round, senão não vai funcionar. E aí ele já arredonda. Alguém tá com alguma dúvida até aqui? Acho que tá bem tranquilo, né? Ah, vou fazer mais uma query aqui, então. Essa query, ela vai encontrar o nome de um álbum. Ela quer pegar o nome de um álbum, né? Só que ela quer também incluir o artista. E o nome do artista. Vou pegar um select. A gente vai colocar o nome do artista. Caso name artista. Aqui a gente vai colocar o álbum. Colocar um reis artista para ficar mais legal. Então, pronto. Aqui a gente vai pegar da tabela artista. Vamos lá. Aqui a gente referencia. Aqui a gente vai dar o join para álbum, né? A gente quer pegar o álbum também, juntar com o álbum. Então, vai ser Music Drive. Nunca esquecer de referenciar, senão vai dar ruim. Aqui é o Artist ID, né? E álbum. Beleza, deixo sim.
Até aqui a gente já juntou as duas, só que a gente quer encontrar o nome do álbum, né? E a gente quer encontrar, sei lá, vamos pegar aqui qualquer nome. Ah, pega aqui Black in Black. A gente quer encontrar esse nome. Daí alguém lembra como é que a gente faz para encontrar algo específico, um nome específico? Qual é o nomezinho que a gente tem que colocar? Esse aí é. A gente pode usar, mas se a gente colocar um. É top, um top mesmo. Se a gente colocar aqui um where, a gente vai dizer onde que a gente quer encontrar esse álbum. E a gente pode colocar essa porcentagem ou pode colocar exatamente o nome do álbum que a gente quer. Então ficaria assim. A gente coloca álbum aqui e aí a gente pode colocar o nome do álbum todo aqui. Black. Música, verdade. Música. Não, na verdade, eu acho que Black in Black é o álbum, né? Deixa eu ver aqui de novo. Ah, tá. Ah, isso aqui. Desculpa, Back in Black. Isso aqui. Boa, boa. Vamos ver se funciona. Tranquilo. Funcionou, tá vendo? Aqui já tem o nome do artista e o nome do álbum. Eu acho que no mais é isso, gente. Não tem tanto segredo, não. A normalização é que vai pegar um pouquinho ali, mas é bem de lógica mesmo. Você passa mais tempo escrevendo no, tipo, separando as tabelas ali, né? Que eles vão dar a tabela bem, tipo, meio que três dados na mesma coluna, e vocês vão ter que separar, é mais isso mesmo, mas a criação do banco de dados e as queries é bem por aí. Então, elas vão vir em formato de Excel. Tipo, vai ter. Deixa eu ver como que eu poderia explicar isso aqui sem dar muito spoiler. Ó, por exemplo. Ó, eu dei bastante spoiler aqui, vocês vão ver no projeto, tá bem parecidinho. Ó, é basicamente. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui mesmo. Ó, vocês vão ter tipo assim, ó. Uma tabela, a tabela vai ter nome do cliente, endereço, só que vai ser com música, né? Tô dando só um exemplo aqui. Vai ter tudo em uma tabela só. Daí vocês vão ter que separar, no caso, o nome do cliente vai estar em uma tabela, né? O endereço é pertinente ao cliente, então ele vai estar na mesma tabela. O número de telefone também é pertinente ao cliente, então vai estar na mesma tabela. Só que o produto, por exemplo, ele pode estar em outra tabela já. É basicamente isso, não tem tanto segredo, não. E aí vocês vão ter que separar. Eu acho que é só, gente.
não vai ter tanto segredo, não. Vai ser bem de boa esse projeto, vocês vão ver. Alguém tem alguma pergunta para Fran? Fran, foi muito didático. Acho que o pessoal não está nem com pergunta, porque foi muito didático, foi bem tranquilo. Será que eu Agradeço. facilitei as coisas? Muito, muito. Olha, deu para resgatar alguns conceitos, inclusive. Então, eu queria agradecer aqui em nome da turma 28. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, a hora é essa. Senão, eu vou parar a gravação e mais uma vez agradecemos sua participação. Pode mandar pergunta, viu, gente? Se quiser.